Olá, que bom estar novamente aqui em mais um programa Vamos Pensar. Bia, tudo bem? Joia, Paulo, como é que você tá? Oi, joia. Parece que o assunto de hoje vai ser bem bacana, hein? Vou até deixar você contar pro pessoal o que a gente vai falar hoje. É bem útil. Eu acredito que assim como me ajudou e me ajuda, vai poder ajudar o pessoal aí de casa. Então conta pra gente o que vai ser o assunto. Hoje o tema é sobre 10 hábitos comuns que acabam com a nossa saúde mental. Nossa, é importante, sabe, Bia? Eu estava pensando, né, a respeito de dez hábitos, né, a respeito disso e que envolve a saúde mental. Se for ver, provavelmente os itens que nós vamos trazer aqui hoje, que você vai falar, devem ser as coisas, basicamente tudo que a gente vem falando aqui, a saúde mental. Olha que ele acha que vai englobar muita coisa que a gente já disse aqui. É. Resiliência, como você, né, assim, entre outras coisas. Né? E tem os tópicos que você havia preparado aí para a gente bater o papo aqui? Sim, sim. O primeiro tópico que atrapalha a nossa saúde mental, que são hábitos corriqueiros do dia a dia, que acredito que todo mundo já esbarrou neles ou esbarra, o primeiro é deixar tudo para depois. Porque quando a gente deixa tudo para depois, né, a famosa procrastinação, né, vamos dizer assim, a gente perde, a procrastinação faz a gente perder aquela sensação, aquela gratificação de pessoal que você tem quando você faz, você cumpre com o que você precisa, com o seu dever, que você cumpre com as coisas do dia a dia, né? E às vezes assim acontece a procrastinação às vezes acontece com pequenas tarefas do dia a dia, né? Então você perde aquela gratificação, aquela sensação de dever cumprido, né? E o que acontece? As consequências de deixando tudo para depois, tudo para depois, tudo para depois, vai ter um momento que vai ser inviável, não vai ter, você não sabe nem como você vai conseguir fazer, você não vai mais realizar o que precisa ser feito, porque já vai estar numa bola de neve, você já não vai mais saber por onde começar, por onde terminar, o que você tem que fazer primeiro, vai estar mais difícil, vai estar mais complicado de fazer, então é aconselhável você deixar a procrastinação de lado e começar a fazer as tarefas do dia a dia, né? Mesmo aquelas que às vezes até parece que é insignificante, que não vai, parece a impressão que dá que não vai deixar, não vai ter problema nenhum você deixar para depois, porque depois vai acumulando, 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 daí fica uma coisa assim, desse tamanho, Seria né? mais ou menos assim, Bia, quando a pessoa fala assim, vou deixar isso aqui para fazer depois. Acúmulo de tarefas. Isso. Aí ela deixa esse item para fazer depois. E depois ela vai pensar assim, nossa, tem mais alguma coisa aqui, mas eu deixo para fazer depois também. Aí é o que você está falando, vem aquela enxurrada depois que a pessoa não consegue nem abraçar os problemas mais de tudo que já virou aquilo lá em uma simples atitude de procrastinar o que deveria. É aquele ditado, né? Que diz assim, por exemplo, não deixa a cobra crescer, né? Porque quando ela cresce, ela pica. Né? Ela vai morder e vai mata picar. A cobra enquanto ela está pequenininha. Mata ela enquanto ela é filhotinha. Então, é a mesma coisa também. Realize as tarefas enquanto elas são realizáveis. Quando elas não forem mais irrealizáveis, você vai começar a ter um ambiente tenso, pesado. Você sempre vai ter aquela sensação que tem alguma coisa para fazer e vai estar com ansiedade, você vai estar ansioso, porque você vai estar num ambiente denso, tenso, pesado e um monte de coisa para fazer que faz a ansiedade piorar. Então é bom você se organizar para que você não sofra depois com ansiedade, com estresse, né, com aquele ambiente pesado. Que você vê que está precisando fazer um monte de coisa e você não sabe nem por onde começar. Então a dica seria mais ou menos assim para esse item. Estou começando a sentir alguma coisa que eu tenho que resolver, não deixa para depois, porque isso pode se tornar a cobra que a gente falou aí, vai picar você. Você vai transformar a sua mente num estado de alerta o tempo todo, você vai ficar em alerta o tempo todo, porque a sua mente, ela sente, né? Mesmo que você está com outras coisas para fazer, você vai estar com aquela sensação que você tem coisas para fazer, que o dever não foi cumprido. Então, ela sempre vai estar naquele estado de alerta.
Então, sempre você tem que estar organizando e fazendo as tarefas, matando as tarefas do dia a dia. É legal, Bia, só para dar um exemplo prático, né? Nós, terapeutas, eu lembro uma vez que na terapia chegou uma pessoa e ela falou que estava com dificuldades na escola, faculdade, né? Uma moça que fazia faculdade. E ela começou a falar assim, tal dia não quis estudar, outro dia também não. E chegou no final do bimestre, aquelas coisas de faculdade, tava um acúmulo de matérias que ela precisava estudar e a reprovação era quase iminente, né? Então ela ia acontecer. Então esse é um exemplo que as coisas rotineiras podem criar um problema lá na frente. A faculdade, por exemplo, pode te atrasar um semestre. Olha como atrasa uma vida você procrastinar, deixar para fazer as coisas depois, e que poderia ter matado esse problema um pouco antes, né? E com ansiedade é difícil, às vezes, você estudar. Situação. Você não consegue se concentrar com um nível alto de ansiedade e estresse. Então podemos também deixar a dica que se está difícil para você resolver os problemas, às vezes a pessoa também fala, eu sei que eu tenho que resolver o problema no início, mas ela não sabe como fazer, talvez procure ajuda. Aí já é o momento até de procurar ajuda para saber como lidar com seus problemas. Sim. Tá, agora eu vou falar do segundo. O segundo hábito comum que atrapalha a nossa saúde mental. O segundo é muitos compromissos na nossa agenda. Porque ela aumenta o nosso nível de ansiedade e estresse. Então, muitas pessoas, né, a gente acha que hoje é bonito, né? Você vê uma pessoa que ela tem, ela não tem tempo para nada, ela tem uma agenda cheia de afazeres, né? Mas isso não é bom, isso não é sinônimo de saúde mental. Porque para a gente conseguir realizar nossas coisas do dia a dia, né, e conseguir fazer as nossas tarefas, né, você precisa deixar tudo organizado. Então, a gente precisa muitas vezes, né, de um compromisso que você tem, por exemplo, na parte da manhã, né, eu não sei que hora que vai acabar o compromisso. Eu sei que eu vou estar a parte da manhã fazendo determinada coisa a manhã inteira, só que eu não sei, não tem hora para acabar. Daí eu faço a bobagem, né, que às vezes é muito comum, uma pessoa vem, algum amigo, alguma coisa, manda eu marcar outro compromisso na parte da tarde, só que eu não sei que hora que vai acabar na parte da manhã. A gente tem que trabalhar na nossa agenda, que uma das coisas mais certas que existem nessa vida, por mais que você tenha uma agenda certinha, impecável, é que existe imprevistos. Existem imprevistos. Então, você tem que trabalhar a sua agenda também com imprevistos. Essa é a coisa mais certa que pode acontecer no dia a dia. Nossa, que exemplo legal que você deu, Bia, porque a pessoa, é o que você falou, né? Às vezes a pessoa programa, hoje eu peguei para fazer determinada ação, e você programa o dia para isso. Aí você começa durante o dia a colocar mais coisas para fazer e você vai acabar não fazendo, né? Então concentre-se no então, seu planejamento. É importante para você lidar com os imprevistos que vão aparecer, que com certeza eles vão, sempre parece, você tem que ter intervalos. Você tem que trabalhar com intervalos na sua agenda, né? Entre os compromissos. Por que você precisa fazer isso? Porque, a gente, como eu falei, o mais previsível é os imprevistos, que é o mais previsível na nossa vida, faz parte, né? Então você vai precisar de um tempo para poder resolver caso eles apareçam, né? Se você não faz isso, por exemplo, vou encher minha agenda, né? E seja o que Deus quiser, você vai ter que lidar, os imprevistos vão acontecer, daí você vai ter que lidar com a culpa. Né, a culpa de que você não conseguiu fazer, a culpa de que você prometeu algo lá para aquele colega de trabalho, ou alguém da escola, ou algum familiar, ou algum amigo, e você não conseguiu cumprir. Então você vai se sentir culpado, e culpado também gera ansiedade, gera desconforto na mente, piora a sua saúde mental. Então é importante você sempre trabalhar com sua agenda, né, e entre os compromissos ter um intervalo, porque caso ocorra algum problema, você consiga resolver. E você também não vai dar um pulo maior que a perna, prometendo algo para uma pessoa, sendo que daí você não consegue cumprir, e você daí vai ter que lidar com o constrangimento diante da pessoa, né, que às vezes a pessoa ela não vai entender, né, ela não está dentro de você, às vezes ela vai achar que, sei lá, né, você fez porque você quis, né, e você vai se sentir culpado. E a culpa é um sentimento que mais adoece as pessoas, que mais faz adoecer, tanto
mentalmente como fisicamente, porque primeiro você adoece mentalmente para depois o físico sentir. Daí doenças físicas se manifestam. Então é importante você fugir da culpa, né? Fugir daquele sentimento de eu sou incapaz, eu fui incompetente e começar a trabalhar sim com o seu tempo. Intervalo não é sinônimo de vergonha, muito pelo contrário. Né? Tem gente que acha que pessoas que despendem um tempo delas é vergonhoso. Né? Não é de jeito nenhum. Porque a gente precisa de tempo também para descanso, a gente precisa de tempo também para se aprimorar pessoalmente, tanto profissionalmente como, se não for também, não na área profissional, em outra área que você queira. E você também precisa de um tempo para descanso. Né? Então, você precisa de tempo, como eu falei, espaço de tempo para preservação da saúde, né? Para se cuidar, descanso e aperfeiçoamento, tanto profissional quanto pessoal, de alguma outra área que você se interessa. Você precisa ter. Então, quando você tem tempo sobrando, não significa que você está fazendo algo errado. Significa que você está valorizando o seu tempo e valorizando você. Sim. É legal, você falou algumas coisas que as pessoas estão do outro lado. Às vezes tem um monte de coisa para fazer e não reconhece, por exemplo, um tempo para imprevistos. Não, foi muito legal você ter falado isso. Porque imprevisto acontece. Às vezes a pessoa teve algum previsto hoje, está assistindo a gente, está vendo, se eu tivesse um tempinho para resolver a mais, né? Que não foi o planejado e não deixou esse limite ali entre um compromisso e outro. Essa é uma dica para você se livrar da culpa. Fique livre da culpa, para você não se culpar. Então, por isso que é importante ter um intervalo. Porque acontece o imprevisto, você vai conseguir ter um tempo, pelo menos, para pensar, manobrar o que eu vou fazer. Sim. Né? E que está dentro, né? O outro hábito que está dentro desse que eu estou falando para vocês, para você, né? Para vocês aí de casa também, não ter tempo livre. Pessoa que não tem tempo livre para nada, né? Esse já é o próximo. Que é o próximo, que tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Porque, geralmente, pessoas que não têm tempo livre para nada, absolutamente nada, é como eu falei, vem os problemas vêm. E se a pessoa não tem tempo para nada, o que vai acontecer? Noite sem dormir. Muitas vezes ela vai querer resolver problemas na hora do sono, na hora que ela está querendo dormir. E isso é um erro, assim, fatal para tua saúde, tanto física quanto mental, porque quando a gente descansa, a gente precisa para dormir, entendeu? A gente não tá só dormindo, só assim, eu tô dormindo porque eu tenho que descansar. O ato de dormir é um processo cerebral ativo, né? Depende da nossa, o dormir. Descansar depende da nossa saúde física e mental. Aliás, a nossa saúde física e mental depende do ato dormir, do descansar. Porque quando a gente dorme, existe um processo, né, no nosso corpo todo. Tanto que o cérebro ele está monitorando e ele é responsável por essas ações. Né? Ele como que se diz? Ele estabiliza, né, o nosso humor. Ele restabelece o nosso físico, né, a nossa condição física. Então, ele estabiliza o nosso humor e restabelece o desgaste físico que a gente teve. Então, é indispensável para você ter uma saúde boa e uma saúde psicológica saudável. É indispensável, você precisa dormir. Se você não dorme, você está na beira da morte mesmo, da loucura, e você vai ficar doente. E aquelas pessoas que falam assim, não vou dormir hoje porque eu vou ficar resolvendo os projetos do trabalho, vou ficar estudando em vez de dormir, porque eu preciso... tudo pode ser um somatório que pode atrapalhar. Ela vai ficar doente, ela vai adoecer, é uma questão de tempo, e rápido, viu? Não é muito tempo, não. Uma pessoa, numa situação dessa de não dormir... Nossa, ela vai ter sérios problemas de saúde, tanto físicos quanto emocionais e psicológicos. Então
é indispensável dormir. Dormir, né? Então descansar. aquela velha história do universitário que a gente ouvia na época da faculdade, faz mal então, que é aquela assim, que o professor, eu não tenho tempo para estudar. Ele fala, o que você faz da meia-noite até 6 da manhã? Induzindo que o aluno não. Para estudar você tem tempo, não precisa dormir. Ninguém morre de sono. Então, mas não, daí já é um grande erro, Paulo. É um erro, um grande erro. Por quê? Porque o ato dormir, o funcionamento do cérebro também restabelece a memória, a capacidade de memória. Então atrapalha até no que você está perdendo sono, que é para estudar, na verdade nem assimilou como deveria. Você não vai conseguir assimilar, você nem vai ter problema de concentração, né? Problema de aprendizado, porque além dele estabelecer, o cérebro estabelece no ato de dormir, restabelece o físico e estabiliza o humor, ele também aumenta a capacidade de memória. Se você não dorme, a sua memória, você está perdendo sua memória. Isso é grave. Então, quem está aí, né? E você pode ter no futuro, continuar assim, não tem aquele ator de Volta para o Futuro, qual é o nome dele? O Michael J. Fox. Michael J. Fox, né? A gente sabe que ele agora ele tem... É o Parkinson, né? Ele tem Parkinson. E foi devido a agenda cheia que ele tinha lotada no auge da carreira, do sucesso, que ele tinha um monte de programas, um monte de filmes, e ele praticamente aceitava tudo que vinha pela frente e ficava a noite sem dormir, tomando medicamentos para não dormir, e ele pagou um preço muito alto, que foi o mal de Parkinson, né? Porque o ato não dormir aumenta as chances tanto de Alzheimer quanto Parkinson na velhice. E você, às vezes, até nem precisa chegar na terceira idade. Às vezes, até antes, já algumas décadas antes, você começa a ter sinais de que as células de memória, os neurônios, eles estão se deteriorando, que acarreta daí essas doenças degenerativas, né? Então, muito importante. Existe aquela palavra em inglês que se chama workaholic, que é aquelas pessoas que são viciadas em trabalho. Elas sofrem muito isso, porque elas levam o trabalho para casa, pensam sobre isso, né? E entre outras coisas também, isso é só um exemplo. Então, se você está aí do outro lado da telinha pensando a respeito dessas coisas, eu acho que eu estou sofrendo algo assim, porque eu não me desligo, eu quero muito focar em algumas coisas, e deixando o sono de lado, vamos prestar atenção nessas dicas aqui que eu acho que pode te ajudar bastante, né? Prioriza esse tempo aí que é importante, né, Bia? Sim. Então, cuidem do tempo de vocês. Tenham sim um dia produtivo, mas também planejem a agenda de vocês para que vocês possam ter sempre o horário de descanso, que é primordial para a saúde. Porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, né? Pronto. Bom. Tá. O outro hábito comum que atrapalha a nossa saúde mental é o sedentarismo. A pessoa que não faz atividade física. A gente sabe que a atividade física é indispensável também para ter uma boa saúde. Ela também ajuda a gente a dormir, né? A querer descansar, porque é aquelas pessoas que não conseguem dormir, que têm insônia. Então, a gente sabe que uma pessoa sedentária, ela tem mais chance de sofrer de insônia do que uma pessoa que faz atividade física regularmente, né? Então, a atividade física, ela não é frescura, a atividade física não é uma coisa que tem que ser... é só quando eu tiver um tempo sobrando. Não, a atividade física também é indispensável para a tua saúde física e mental, né? Uma pessoa que tem uma agenda saudável, ela tem que ter um tempo, né, um tempo marcado para atividade física, né? Não assim, quando sobrar tempo, daí eu vou. Não, você tem que ter um tempinho ali, nem que for de manhãzinha ou finalzinho da tarde, mas você tem que ter um tempo para você fazer uma atividade física. Por quê? A atividade física já foi comprovada. Ela previne doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, até doenças degenerativas, como o mal de Parkinson, Alzheimer, que mais? Obesidade, enfim, uma série de doenças, né? Problemas cardiovasculares, enfim. Então, a gente precisa destacar na nossa agenda um tempo reservado para atividade física, que é indispensável. O seu humor vai melhorar, o seu sono vai melhorar e você vai estar mais disposto, né? Até, por exemplo, assim, mesmo que
por exemplo, tem pessoas, dependendo da faixa etária de idade, ela tem uma motivação para fazer atividade física, né? Podem ser várias. Por exemplo, jovens querem fazer atividade física para quê? Para ficar mais bonito, mais atraente, né? Se você já passou dessa fase e está com a fase assim adulta, madura, às vezes você quer fazer atividade física para afastar essas doenças crônicas e doenças degenerativas na velhice, para você ficar com menos dores no corpo, enfim, prevenir, né? Para que esse processo de envelhecimento ele seja mais retarde, o máximo que puder, né? Uma pessoa também que está na terceira idade, ela pode fazer atividade física também, por quê? Porque ela quer curtir a aposentadoria dela, a velhice dela, ela quer poder brincar com os netos numa boa, ter disposição para brincar, pegar eles no colo, acompanhar a vida deles, acompanhar os filhos, enfim. Então, todo mundo tem alguma motivação para fazer atividade física. Então, procure a sua motivação e faça, né? Não deixa para depois, não, porque você vai ter muitos benefícios com isso. E você vai me lembrar, você vai lembrar de mim quando eu estiver falando isso daí. Uhum. Então, comece. Pode ser difícil no começo fazer atividade física, porque dói, cansa, né? É complicado. Mas depois que você vai acostumando e vai condicionando o seu corpo, até o seu corpo vai pedir, porque ele vai sentir falta. Porque o bem-estar, né, gera endorfinas, né, atividade física, hormônios que estabelecem um bem-estar natural em você, né, sem contar a força física que você vai ter, mais disponibilidade, vai diminuir as dores, né? Então, assim, é muito bom fazer atividade física. Então, tem que colocar, reserve na sua agenda atividade física num ponto fixo, para você não deixar para depois, que você vai usufruir dos benefícios. Muito boas dicas, hein, Bia? Então, acho que é aquele negócio, né? Não estou motivado para fazer. No começo vai sem estar motivado mesmo, né? Só faça. E Sim. Depois leva o hábito, aí você não fica sem depois. E não deixa para o tempo que sobra. Coloque um tempo próprio para isso, porque senão às vezes você vai acabar não fazendo. Acho que é um jeito até errado, né, de você fazer exercícios físicos. Se sobrar eu faço. Não é, né? Tem que estar dentro do seu cronograma ali diário. Daí você vai acabar não fazendo, porque a tendência, o que é? É a gente se acomodar no sedentarismo, porque é mais cômodo, porque não dói, né? Ficar lá quietinho no sofá, assistindo uma TV com uma pipoquinha, né? Às vezes você precisa, né, se levantar e mesmo que doa, mesmo que seja difícil, no começo vai ser, mas depois você vai criar um hábito de fazer atividade física. Procure atividades lúdicas que você gosta, né? Um andar de bicicleta, uma caminhada, uma natação, dança. Mas eu não gosto nada disso. Eu até já falei aqui no programa, né? Mas eu não gosto de fazer atividade física. Então, procure gostar. Procure uma motivação, como eu já falei dessas aqui, né? Para ficar mais bonito, para ter menos dores, evitar doenças, para poder ter disposição para brincar com os netos, para cuidar melhor dos filhos, enfim, tem uma série de motivações aí que são válidas e você vai gostar. Boas dicas, hein, Bia? Tem mais pra gente aí? Tá, o sexto é você não ser a sua prioridade. Se colocar em primeiro lugar no seu dia a dia é o passo, já foi falado aqui, né, de outras vezes, que não tem como você não se priorizar e querer priorizar outra pessoa, porque você não vai conseguir priorizar outra pessoa se você nem se prioriza, se você nem se cuida. Então é indispensável você primeiro cuidar de si, priorizar, ver as suas necessidades para que você esteja apto para depois ter capacidade de ajudar a terceira pessoa, o próximo, as pessoas que estão ao seu redor. Então é muito importante você se priorizar. Entendi. A parte de se priorizar é sempre aquele negócio que a gente já falou aqui muito tempo na terapia. Seja você o personagem mais importante da sua vida. Porque daí você vai ter capacidade de ajudar as outras pessoas. Agora, se você nem sabe se cuidar, como é que você vai cuidar do outro? A solidariedade, ela tem que estar presente, sim. A gente tem que ser solidário. Mas só que você não pode nunca se negligenciar. Porque daí você não vai conseguir
abraçar nada. Pense sempre, a partir de você que todas as ações serão feitas. Então cuide de você. Você que é o que vai ser o mandatário de todas as ações. Tem que estar bem. Então é interessante mesmo, Bia. Acho que, na verdade, essas dicas que você está falando aí, se for somar num grande todo, chega no conteúdo que a gente quer, né? Que a pessoa entenda que isso é tudo para saúde mental, né? Tem mais dicas aí pra gente? Sim, o outro hábito ruim que às vezes a gente tem, que atrapalha a nossa saúde mental, é não colocar limites claros, ou seja, não colocar arestas, né? Seja no na nossa amizade, no nosso círculo de social, nos nossos relacionamentos. Você tem que colocar limites claros, né? Porque às vezes as pessoas, elas agem de má fé e às vezes elas começam a pedir algo para você mais do que você consegue realizar ou suportar, né? Então você precisa sempre colocar limites claros, colocar arestas, né? Até onde as pessoas podem ir com você, né? Assim, eu posso ajudar sim, mas até tem um limite, né? Até onde eu posso, né? Porque senão eu não posso ajudar uma pessoa me prejudicando, né, sendo que eu vou me prejudicar, eu tenho que me priorizar. Então, dependendo do que eu for ajudar, eu tenho que ver, vai me prejudicar? Porque tem gente que a gente é ensinado, né, muitas vezes que, se você você se prioriza, então você é egoísta. Não, não é egoísmo. Né? Então, você precisa colocar limites para que você possa se cuidar, que é a sua prioridade, para que você tenha capacidade de cuidar das outras pessoas e também, né, colocar limites para que as pessoas não ultrapassem esse limite, prejudicando a sua saúde mental. Muito legal. Dica importante também, viu, Bia? Porque ficar sobrecarregado gera também falta de saúde mental. Uhum. Então a gente não pode ficar sobrecarregado. Porque a gente quer carregar coisas que às vezes a gente não consegue suportar, ou você tenta suportar e atrapalha um monte de outras coisas, até pelo item anterior que a gente falou. Você quer cuidar tanto de você que você vai começar a colocar sobrecarga sobre si mesmo, né? Um monte de coisas que você quer fazer, né? Então vem muito a calhar mesmo, né, Bia? Sim. Que número que a gente está aí? Tá, agora a gente vai para o 8º, que é colocar-se como vítima. Tá? Você ficar naquela condição de vítima, se lamentando, tendo dó de si mesmo. Eu sei que muitas vezes a gente é vítima, assim. Não estou falando que anulando, né, a realidade de vida das pessoas. Muitas vezes nós somos vítimas, sim, porque a gente não tem domínio sobre o que as outras pessoas, as atitudes das outras pessoas para com você. Mas você não pode sempre ficar como vítima. Você sempre tem que ter o controle da situação. Então, quando você vier com esse sentimento, sim, você tem que pensar na sua mente. O que você vai fazer em relação a isso, né? O que você vai fazer? Tem uma frase de um psiquiatra e psicólogo que chama Viktor Frankl, né, que ele foi um sobrevivente da era nazista, do Holocausto, dos campos de concentração. Ele perdeu toda a família ali e ele foi sobrevivente, né? Então, ele sofreu muito, né? Imagina uma pessoa, ele foi vítima, né? Mas ele não se colocou como vítima, né? Ele tem uma frase que ele diz assim, né? Que quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Então E tem uma outra frase aqui que diz assim: você não é produto das circunstâncias, você é produto de suas decisões. Ou seja, você não tem domínio do que está acontecendo ao teu redor, mas você tem domínio dos seus pensamentos, do que você quer para você, do que você sonha, da sua esperança, da sua vontade de vencer, dos seus planos. Isso ninguém tira de você, né? Então você nunca se coloque como vítima, sempre tem esperança. Então essa foi uma das lições dele que a gente deve carregar. Não deixar as circunstâncias tomar conta de você. Por mais difíceis que elas sejam, por mais que as pessoas ao redor façam uma coisa que é difícil, não se torne como vítima. Você tem o poder de si,
de sair daquela situação, né? Entre no seu poder, né? E dê a volta por cima. Eu sei que é difícil, mas a gente não pode desistir. E é legal que quem disse uma dessas frases aí, você disse que ele viveu na guerra, né? Sim, ele foi Lá sobrevivente do campo de concentração Sim. na Segunda Guerra Mundial. Então, imagina, já traz experiência. Então, quando a gente vê uma frase de alguém assim, com certeza a gente dá um pouco de... Na verdade, até atenção, porque a gente sabe o que a pessoa viveu e está transmitindo ali, né, Bia? Sim. Acho que dá tempo para mais um? Tá. Como é que tá aí? O nono é nutrir o pessimismo. Que é nutrir o pessimismo é um hábito ruim, que vai causar problemas. Então, como eu falei aqui, pare, tá? Começa a nutrir o otimismo, né? E nutra a esperança e a gratidão, né? Supere e ajude. Quando você nutre a gratidão e a esperança, você consegue superar o sofrimento com mais facilidade. Quando você tem esperança e gratidão, você consegue superar o sofrimento com mais facilidade. Então você tem que mudar de pensamento, a estrutura de pensamento, não deixar com que o negativismo domine a sua mente. É legal que você falou aí de gratidão, Bia. Ser grato, então, às vezes não é só uma lenda, né? Isso aí pode te ajudar mesmo. Seja uma pessoa grata. Agradecer, ver o lado bom das coisas, por pior que elas estejam, porque isso vai te dar fôlego para você superar ou vencer com mais facilidade. Nossa, que bacana, viu, Bia? Quantos itens temos aí, Bia? Agora falta o último. Nossa, então vamos lá, vamos que ver que é bom. Isolamento. Hoje, o isolamento ele acontece em todas as classes sociais, em todos os níveis culturais. As pessoas elas estão cada vez mais se isolando, né? Não importa se é a pessoa com mais estudo, com menos estudo, se é mais rica, se é mais pobre, se é homem ou se é mulher, né? As pessoas, muitas delas estão se isolando, né? Então, isso é ruim para a nossa saúde mental. A gente precisa criar vínculos, a gente precisa ter networks, a gente precisa ter como que se diz? De apoio. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Então, faça vínculos mais bons. Vínculos bons. Né? Se você tem aquelas pessoas que são negativas, que quer jogar você para baixo, ou que não respeita as arestas que você coloca, os seus limites, né? Você mude, né? E procure fazer novos vínculos, mas faça, não desista, né? Continue fazendo vínculos, não se isole, porque isso vai trazer benefícios para você e para a tua saúde física, para a saúde mental e principalmente emocional. Você me fez pensar um monte de coisa, Bia, porque às vezes as pessoas que são supridas de uma rede de apoio, tanto profissional ou qualquer outro âmbito, são pessoas que conseguem, às vezes, chegar até mais longe porque tem esse apoio. Por isso que é bom você construir, né? Eu imagino sempre assim, quando uma pessoa tem uma rede de apoio profissional, por exemplo, eu imagino como uma teia de aranha, onde ali ela vai se conectando com pessoas, né? Fica realmente ali todo mundo conectado, a ponto de, poxa, acho que eu estou precisando. Você tem contatos para poder pegar algumas informações, pedir indicações ou qualquer outra coisa que possa te dar suporte, justamente de uma base de apoio. Então, assim como você está falando. Então, quer dizer o quê? Se a pessoa não tem uma base de apoio como você está falando, ela pode buscar criá-la. Pode buscar criá-la. Não desista. Eu sei que muitas vezes é difícil, que muitas vezes, principalmente quem vem, às vezes, de alguma estrutura familiar ou social negativa, né? Às vezes é muito difícil, é natural que o ser humano fique isolado por trauma mesmo, né? Mas assim, não desista, né? Procure novas amizades, procure as pessoas que vão te ajudar, pessoas positivas, pessoas agradáveis, pessoas que realmente querem construir algo com você, né? O importante é não desistir, tem esperança, né? E qual que é outro que eu falei? Esperança e gratidão. Gratidão. Né? E que você vai atrair pessoas com essa mesma vibração. Pessoas que vão estar mesmo, de alguma forma, preocupada com você e não só querer tirar proveito. Né? Então, isso é um processo, terapia ajuda muito, né? Não vai ser da noite para o dia, mas o que é importante é cuide de você e não desista. O papo foi bom aqui, hein, Bia? Foi, Paulo. E eu gostaria de vocês aí de casa, que vocês pudessem comentar no Facebook, no Instagram,
no YouTube, né? Eu queria saber, vocês nutrem algum desses hábitos que eu falei para vocês? E se tem algum hábito que vocês nutrem que eu não citei aqui? Gostaria que vocês comentassem nos comentários para depois aqui numa próxima oportunidade a gente falar aqui no programa, né? Com certeza, né? Quem sabe trazer uma parte 2 desse assunto, que dá um suporte muito grande para a saúde mental, né? Com certeza. Nossa, que legal, Bia. Então, tá bom, acho que o recado tá dado, né? Muita gente acho que possa do outro lado da telinha ter captado alguma coisinha, né, Bia? Então, convido você para fazer o encerramento para a gente aí, Bia. Muito obrigada por nos assistir e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.